Galera, teve um dia que eu quase fui de arrasta pra cima no exército. Na realidade, não só um dia, foram vários dias. E esse também foi um dos motivos de eu ter resolvido pedir demissão no posto de capitão do exército. É claro que eu me planejei para isso, eu me preparei para isso. E também, mesmo gostando da profissão, que muita gente acha que quando a pessoa toma a decisão de largar, né, pedir demissão de fato de um concurso público muito concorrido, o pessoal acha que é somente pelo fato de não ter vocação ou algo do gênero, desconsiderando diversos outros fatores que também são tão importantes quanto, e que às vezes são mais relevantes do que ter ou não ter vocação. O que aconteceu? Foram várias histórias como essa, depois eu vejo se eu trago mais relatos para vocês, mas eu vou trazer uma que foi durante a formação, que foi quando a gente foi fazer o estágio básico de montanha, que é a CIESP do primeiro ano, e naquela época era um momento assim que eu dava muito gás, muito gás. Eu queria ser o destaque no máximo de atividades possíveis, queria de fato assim ser um dragão, um dos cadetes referências da turma e tudo mais, pelo menos era meu plano esse. E, claro, eu tinha a intenção de tentar sair CIESP da montanha do primeiro ano. Papirei pra caramba, tava com os nós na cabeça, tudo decorado, tinha treinado pra caramba pra conseguir performar, né, fazer os nós, as amarrações, tudo no menor tempo. Treinei antes pra chegar lá com condicionamento físico top. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque o que aconteceu foi um fato dentro da CIESP de montanha que quase me levou de arrasta pra cima. Que foi durante as atividades, eu dei o sangue, tava dragão. Inclusive, um fato triste da minha formação que me impactou foi porque minha nota foi boa pra caramba na CIESP de montanha. Praticamente, se eu não tivesse levado esses FOs negativos, eu teria saído CIESP da montanha. O que acontece? Lá você é avaliado também o tempo inteiro pelos instrutores. E durante essas avaliações, eu estava tirando nota alta em várias delas, na maioria, por sinal, mas sempre quando tinha inspeção de armamento, equipamento e barba, eu acabava levando FO negativo em todas as sessões por causa da bendita barba. Aí você vai dizer, Fialho, é porque você cagava pra barba? E não, galera, não era pelo fato de eu cagar pra barba. O problema é que eu tenho um crescimento de barba muito acima do normal. Tanto que até na própria ala, lá dos cadetes, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, direto os instrutores quase que me puniam, antes deles me conhecerem de fato e entenderem que eu tinha esse problema. Minha barba, ela crescia muito rápido. Tipo, até falava pros instrutores, instrutor, o senhor pode verificar de manhã que a barba vai estar um aço, mas antes do almoço já vai estar ruim, porque ela cresce muito rápido. E o que aconteceu comigo na SpaceX? Eu tentava fazer barba 2, 3 vezes por dia, às vezes para não ser punido, só que minha cara ela começou a pipocar um monte de ferida, que acabou que estava prejudicando a minha cara. Eu jogava álcool na cara para tentar conter as feridas. Só acabava que era uma espiral de destruição, né? Porque cada vez mais gerava ferida, quando eu ia fazer a barba de novo, ferida em cima de ferida, e vocês imaginam o que acontece, né? E daí a consequência foi que na CIESP, dessa do primeiro ano, apesar de ter nota elevadíssima em todas as instruções, dando gás monstro, por causa desse FO negativo que eu levava em toda a inspeção da barba, eu não consegui sair da CIESP. Então o primeiro ensinamento, que não é a questão de arrasta para cima, mas o primeiro ensinamento que eu trago aqui é que o exército me trouxe, é aprender a lidar com a frustração. Porque por mais que eu me preparasse, desse o gás, as normas não iriam me favorecer. E isso permaneceu em todas as outras CIESPs. Então depois eu sempre dei o gás nas próximas CIESP, segundo, terceiro, quarto ano, mas eu sabia que em algum momento eu ia levar FO negativo por causa da barba. E não adiantava eu tentar ponderar ou algo do gênero. O jogo é esse ponto. Não tinha o que eu podia tentar fazer milhões de coisas, mas o jogo ia ser aquele. Então eu tive que aprender a jogar o jogo. E isso vai acontecer na vida civil, negócios e até na vida militar, caso você resolva exercer essa profissão.
Meu irmão, não adianta tentar ir contra o sistema, tentar você mudar as regras, tentar você mudar o planeta. Meu irmão, não existe isso. Aprende que muitas vezes você vai querer uma coisa, mas infelizmente da maneira que você quer, você não vai chegar lá. Você vai precisar aprender a jogar o jogo. Exemplo, sendo muito sincero, eu não gosto de ficar falando de exército o tempo inteiro. Mas aqui no canal, o engajamento acaba que a galera gosta de conteúdo de militar. Então sempre tento fazer conexões do mundo dos negócios com a área militar. Porque é uma maneira de eu tentar me adaptar ao jogo. É aquilo, não fica puto com o jogador. Fique puto com o jogo. Eu tô só me adaptando às regras. Isso vai valer para tudo. Ah, você vai estar lá criando o seu negócio, sua empresa. Porra, se determinada atividade não tá dando certo, não adianta ficar puto com o jogador. Você tem que entender o jogo e aprender a jogar ele. E se adaptar. E é isso. Não adianta ficar sendo mimizento ou algo do gênero. Mas voltando para a questão do arrasta para cima. Fui lá dando gás na CIESP, monstro. Pô, várias atividades. Muito legal essa CIESP, por sinal. Apesar de ser bem punk. E chega uma hora que a gente está escalando, né, o Pico das Agulhas Negras. E chegando lá no topo, tem umas atividades específicas de escalação. Não sei agora o termo. Mas atividades específicas da montanha, que a gente tem que usar umas técnicas e tudo mais. E tem uma hora que você vai subir numa parede e que, cara, se você cai é um penhasco para baixo. É um penhasco, literalmente. E é claro, tem procedimento de segurança. E qual que é o principal procedimento de segurança? É o cadete de trás que faz em você. Aí o que aconteceu? O cadete de trás, eu não vou citar nomes, mas era um cara extremamente bizonho. Muito bizonho, não sei como ele se formou. Ele foi lá e ele tinha que clipar o mosquetão de segurança, caso eu caísse, né? Daí eu não vou cair no penhasco, eu vou só ficar suspenso. Ele tinha que clipar aquilo lá nas minhas costas, na amarração que eu tinha feito. Eu não lembro agora o nome de qual é a amarração de segurança. Mas ele tinha que clipar ali. Só que o que o bizonho fez? Ele clipou na calça do camuflado da minha época, eu sei que já mudou o uniforme, mas tinha aquelas entradinhas que você passava o cinto e prendia, né? O bizonho prendeu ali, num tecido pequenininho, que, cara, se você puxar com força assim, já estoura. E ele prendeu ali, o bizonho, o mosquetão, ao invés de prender no meu cinto de segurança. Resumo da ópera. Se eu não tivesse desembocado naquela prova e subido sem cair, eu teria morrido. Eu não posso nem falar essa palavra, mas falei agora. Eu teria ido de arrasta pra cima. De verdade, teria ido. Porque se eu caísse, aquele mosquetão preso naquele negocinho do cinto ia estourar e eu ia cair do penhasco. Aonde eu quero conectar tudo isso com a mensagem principal desse vídeo e o que você pode refletir. Ser militar é para pessoas vocacionadas, sim, e é para pessoas que entendam que a sua vida está abaixo da instituição Exército. Não é nem assim da nação brasileira, porque isso é bonito, né? Você dá a vida pelo seu país. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, a sua vida está sim abaixo da instituição Exército. Porque várias atividades militares você vai exercer, você vai ter que, em alguns casos, ter a possibilidade de correr risco de vida. Galera, tô só entrando aqui no clube. Tudo bem? Boa tarde. Valeu, obrigado. Voltando, galera. No Exército, você vai ter várias atividades que você, sim, corre determinado risco de arrasta para cima. São atividades inerentes do militar. Até por isso que, na minha opinião, o militar tem que sim ter aqueles privilégios de aposentadoria e afins, que eu até mencionei em alguns outros vídeos. Eu acho justo isso, apesar de acreditar que não vai ser na mesma regra que a gente vê hoje. Muita coisa vai mudar para os próximos anos aí, sem dúvida alguma. É só entender minimamente de finanças, minimamente do contexto
do país como um todo, taxa de natalidade, pessoas vivendo mais, furo na Previdência, INSS e por aí vai. Não precisa ser nenhum gênio para adivinhar que isso vai mudar. Mas na minha opinião não deveria mudar. O militar ele precisa sim de benefícios específicos, porque a atividade dele é muito particular. Já passei por várias situações eu passei 12, 13 anos de exército, inúmeras situações que sim, corria risco real de arrasta para cima. Claro, nunca aconteceu. Ou às vezes o risco é controlado, mas ele existe. E isso, ter consciência disso foi mais um motivo para me facilitar nessa decisão de sair. Me facilitou a tomar coragem. Esse item também. Porque eu comecei a ponderar, eu falei, cara, a forma que os benefícios que os militares têm estão, de certa forma, recebendo mudanças. Privilégio com a sociedade, caindo. O salário não acompanha a inflação, longe de acompanhar. Cara, fui botando na ponta do lápis. E mais esse item de, existe sim a possibilidade de dar problema, de você ter que dar a sua vida pelo exército ou por alguma atividade específica. Somando tudo isso, me facilitou na tomada de decisão de pedir demissão e largar a minha carreira como no posto de capitão. E qual a sugestão que eu dou para vocês, galera? Ser militar é muito top, mas você precisa tomar a decisão de seguir carreira ou não, ou de pelo menos permanecer na carreira, consciente de todas essas variáveis. Eu, quando estava no exército, eu tinha consciência disso. Às vezes, no próprio serviço que eu estava tirando ali, eu sabia que eu corria riscos. Tanto que teve serviços antes do meu, depois do meu, que aconteceram situações de arrasta para cima. Não com oficial de dia, mas com alguém que estava lá na guarnição e que, por consequência, o oficial de dia poderia também acontecer alguma coisa com ele. Então, a reflexão que eu queria tirar disso é entender que no exército, sim, você vai correr determinados riscos que, às vezes, vale a reflexão. Será que realmente eu quero estar nessa profissão para sempre? Será que o risco que eu corro compensa o salário e os benefícios que eu recebo? A vocação que eu tenho nessa profissão? Quando o cara é solteiro, não pensa em ter filho, nem nada do gênero, essa decisão fica muito mais fácil. Tenho certeza que vários de vocês aqui que são solteiros falam, meu irmão, é isso aí, bora pra cima. E era assim que eu pensava também quando eu tinha meus 22, 23, 24, até quase 29 anos. Só que depois eu comecei a ver algumas outras coisas, comecei a refletir mais, comecei a pensar, acho que não vale tanto a pena. Igual valia no passado, com a cabeça que eu tinha antes. Hoje, com esposa, cuidando de alguns parentes meus, estando bem próximo de alguns parentes, com planejamento de filhos humanos, né? Vindo, tenho 6 gatos, pessoas que eu quero cuidar, quero estar próximo. Eu comecei a refletir e a minha mentalidade com relação a isso foi mudando com o tempo. Então por isso que eu digo, às vezes você está na dúvida, cara, faz, e depois, caso você queira mudar de caminho durante a trajetória, tranquilo, não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Às vezes você entra em determinada atividade, executa ela, vê que não é exatamente do jeito que você imaginou, você muda de rota e tá tudo bem. Não tem problema nenhum em fazer isso. Mas nesse dia realmente eu quase fui de arrasta pra cima. Se quiserem mais histórias, coloquem nos comentários. Lembrando, aqui não é um canal de exército. Beleza, eu vou falar de exército aqui, sim, porque vocês gostam. Mas não é um canal de exército. Aqui é um canal como se fosse o irmão mais velho que eu gostaria de ter tido. Exatamente essa a proposta. Lembrando que a gente fala também de vendas, marketing digital e negócios. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. E até um próximo vídeo, que agora eu vou ver se eu consigo jogar um pádel ali, dar uma caminhadinha, pegar um sol. É isso.